Porque a minha dúvida deve ser a dúvida de todo mundo. Como eu nunca fiz terapia, e para mim, psicólogo e psiquiatra, eu queria saber as diferenças, o que cada um faz, onde acaba o trabalho de um. Eu tô começando a entender agora, porque depois eu vou falar para vocês o processo que eu passei esse ano, que foi muito difícil, e eu comecei a entender mais onde termina o trabalho de um e onde começa o outro. Tá bom. É assim, ó, o psiquiatra, ele é um médico. Beleza? Então ele é um médico que fez faculdade de medicina. Tá. E quando chegou ali no momento dele ser radiologista, dermatologista, oncologista, é um cara que falou, eu vou ser psiquiatra. Então é um cara que vai estudar a mente humana com ênfase na neurobiologia e no tratamento medicamentoso. Embora, vou complicar um pouco, você vá ter psiquiatras que atuam como psicoterapeutas, beleza? Você pode ter isso. Antigamente, cara, o psiquiatra típico, ele era um cara cujo embasamento dele teórico, ele era bem psicanalítico, depois a gente pode falar disso. Hoje ele é muito mais nessa pegada neurociências, neurobiologia, o que acontece ali nos receptores dos neurônios, etc. O que faz o psicólogo? O psicólogo faz faculdade de psicologia e ele não pode medicar, porque ele não é um médico, ele não pode prescrever nenhum remédio, só que ele tem um estudo geralmente mais aprofundado dessa parte aplicada em psicoterapia. Só que a psicoterapia é só uma área do psicólogo. Ele pode trabalhar, por exemplo, numa empresa, né, no esporte. Time de futebol. Tá. Entendeu? Ele pode trabalhar em várias áreas. E aí, Vilela, tem uma outra coisa que muita gente se embanana, é assim, quando fala em psicologia, tem cognitivo-comportamental, tem psicanálise. Então, o que acontece? A psicologia, ela não é uma área unificada, ela não é uma área una, entende? Assim, ela tem várias escolas. Então, algumas talvez com teorias um pouco mais absurdas, mais viajadas, algumas mais pé no chão, algumas mais calcadas em ciência de laboratório, outras menos. Por isso que às vezes quando você perguntar, o cara é psicólogo, a próxima pergunta é, mas trabalha com que abordagem? Entendeu? E realmente, cara, um psicólogo e um psiquiatra podem ser mais parecidos que dois psicólogos. De tão diferente que são os psicólogos. Exatamente. Só pra ter clareza, assim. Então, sempre que você vê um psicólogo, pergunta qual a sua abordagem. A linha, qual abordagem. Exato. Qual escola que você segue, porque eles podem ser... Por exemplo, outra ideia pra você compreender a intersecção entre neurociência, que o Jean falou hoje, os psiquiatras estão mais para essa área da neurociência, dos receptores e tal, do que o que era anteriormente com a linguagem mais psicanalítica. Se você for tratar uma depressão, digamos que você é um paciente que tem um transtorno depressivo maior, que é a depressão comumente conhecida, e é uma depressão pura. Normalmente vem um monte de coisa pro consultório, é difícil achar um paciente com uma depressão pura, ali tem, mas o normal é a pessoa ter depressão, ter ansiedade, ter problema com comida, ter problema com droga, e sono ruim e tal. Normalmente é um combo de coisas. Mas digamos que você chegue na clínica do Jean, e ele vai te tratar lá, você apresenta um quadro de depressão, e a sua depressão é uma depressão com uma depressão com uma inatividade maior. Você é um cara que parou de fazer suas coisas, não sente tanto prazer mais em fazer o que você fazia, ou o que você sentia prazer em fazer, e você está muito com uma inatividade comportamental mesmo. Você está se expondo pouco a coisas que antes te faziam bem, né? Tá gravando menos, tá indo menos à academia e tal. Talvez um dos protocolos que a tomada de decisão clínica do Jean pode ser aplicar em você um protocolo, uma psicoterapia que a gente chama de ativação comportamental. Ativação comportamental é uma forma de você intervir num paciente com transtorno depressivo que tem ampla evidência científica de funcionar. Olha que legal, cara. Recentemente saiu um artigo muito interessante onde os psicoterapeutas pegaram pacientes com depressão, eles viram que esses pacientes com depressão têm uma rede do cérebro com uma atividade alterada. Essa rede tem um nome bem estranho, chamam de rede de modo padrão. Rede de modo padrão, assim, só para vocês entenderem, na década de 90 teve o advento da neuroimagem e muita gente estudava o que acontecia em regiões do seu cérebro quando você fazia determinada coisa. Então você olha um estímulo, o córtex occipital, responsável pelo córtex visual, ativava. Você resolve um quebra-cabeça, o córtex pré-frontal ativava. Você faz não sei o que, a região tal ativava. E um cara se perguntou, e o que acontece quando a pessoa não faz nada? O que acontece quando a pessoa não está prestando atenção em nada? Eles resolveram olhar isso. E eles perceberam que quando você está viajando na maionese, eles chamam de mind wandering,
meio que A viajar. tradução É. em inglês pra isso, Mind Wonder, é viajando na maionese. É, tipo, você tá ali viajando na maionese. Tá. E Muito acontece isso, tá, cara? Normalmente esse processo divagativo acontece durante o dia. Alguns sim. estudos A até cabeça mostram vai que longe, né? Com- até Comigo 40, cara, estudos mostram que até 40% do tempo você fica Eu tava no Uber fora da sua agora, atenção. tava viajando Isso, assim. exato. De Olhando repente pro você- vento, é. De repente você volta assim, né? Isso. E pessoas com depressão, parece que a atividade dessa rede é aumentada. Ah, Então, pessoas com depressão é quase como se elas tivessem com menor capacidade ou uma tendência menor de estar conectada em coisas fora dela. E esse é um dos processos que essa galera sugere que explica a rota, a circuitaria neuronal para ruminação de pensamento. Você está muito para dentro de você, você fica muito ruminando, fica muito para dentro. O que eles perceberam? Quando você faz um protocolo de ativação comportamental e olha o cérebro dessas pessoas, a atividade média da rede reduz. Porque a pessoa, em vez de estar para dentro dela, a ativação comportamental é um protocolo que envolve, é uma série de ações que envolve você caminhar com o cachorro, lavar a louça, abrir a janela de casa, fazer coisas que antes você fazia, que podem reforçar ali o seu comportamento e deixar você com uma emocionalidade melhorada. Então olha que legal, cara. Uma técnica, né, da psicoterapia foi explicar. A gente sabe que funciona, mas agora foi explicada a rota neuronal por onde ela funciona. Então, quando você pergunta para um psicólogo qual que é a abordagem dele e ele sinaliza a abordagem dele, se for um cara da psicanálise, isso não é uma coisa que ele será familiarizado ou vai aplicar no consultório dele. Agora, se é um cara das terapias cognitivas comportamentais e tal, essa vai ser mais ou menos o tom da conversa. Então é uma diferença gigantesca do que existe dentro hoje da psicologia, tá? Psicólogo. E olha que interessante, né? Você pode ter a melhora que eu vou chamar publicamente observável, então você ficava lá o dia inteiro deitado na cama, agora se levanta e faz coisas que são relevantes pra você, que são importantes pra você. Você pode ter melhoras subjetivas, que tipo, ninguém vê, mas você se sente melhor, você se sente com mais energia. E você pode ter mudanças neurofisiológicas. Então o cara tinha o cérebro do jeito A, pré-terapia, e agora o cara tem o cérebro B, pós-terapia. E essas mudanças, tanto observáveis, quanto subjetivas, quanto neuronais, há terapias que produzem esses resultados. Há terapias que não. Então a gente vem numa militância mesmo, né, Evelyn, de disseminar, de propagar, de informar o público, por isso que pra gente é importante estar aqui no público amplo, existem terapias que são melhores do que outras sob a ótica científica. É mesmo? Existem. Não é assim, qualquer terapia vale. Entendeu? Se você fosse Na procurar base- alguém, cara, quem que você procuraria? Então, não Por sei. exemplo, se te falar assim, Eu você já posso ouviu falar... Quer que eu coloque o meu problema que eu tive e aí vocês analisam o que eu deveria Sim. procurar? Porque eu fiquei realmente Tá, perdido. mas antes só me diz assim, ó, Tá. você já tinha ouvido falar do termo, ou já sabe o termo psicoterapia cognitivo-comportamental Não. e psicanálise? Sim. Pois é. Tá vendo? Prática baseada em evidência, já ouviu falar? A gente vê isso, mas não relacionado a análise, a outras coisas. Perfeito. É. Então, Por assim, quê? só o fato de você conhecer psicanálise e não conhecer a outra forma, nos dá São- aí uma São informação dois que... caminhos. São Só dois que caminhos. um tem evidência científica, o outro não. Exato. Você- E como a que evidência, eu sei isso? evidência científica para sua tomada de decisão de buscar um profissional é importante? Claro. Pois é. Eu nem sabia que tinha essa opção. Então, Pra você ter uma esse, ideia. Pois é, esse é o exatamente. problema. Sabe qual é o problema? Por isso que a gente agradece você ter que nos convidar.